2 de 30. Como vocês sabem, estou gravando essa série aqui no YouTube de 30 conselhos sobre desenvolvimento pessoal, sobre amadurecimento mental, sobre amadurecimento da mente real, né? Sobre como implementar novos pensamentos e novas formas de pensar que trazem resultados melhores e que tornam a vida um pouco mais plena. Mas sem enrolação, vamos para o conselho número 2, eu não quero que esse vídeo demore. O conselho número 2 é: a dor não é um inimigo, a dor ela é um professor. Então vamos lá. A maioria das pessoas elas vivem fugindo. Elas vivem fugindo do desconforto, fugindo da tristeza, elas vivem fugindo da rejeição. Então a sociedade moderna ela vendeu a ideia de que a vida ideal ela é uma linha reta de felicidade e prazer constante. A gente está sempre pensando que a gente nasceu para felicidade e não podem acontecer colapsos e não podem acontecer momentos de dor, de sofrimento, e a gente não pode passar, a gente tem que passar a vida evitando isso. Isso muitas das vezes vem até da parte dos nossos pais, né? Os pais eles te impedem de fazer uma coisa que vai alavancar a sua maturidade, por quê? Porque eles não querem que você passe pelo sofrimento que aquilo gera. Então eles falam, não faz isso, porque tu vai sofrer, não é um mar de rosas. Eu enfrentei muito isso na época que eu fui casar. Na época que eu fui me casar, eu espero que esse barulho não apareça no vídeo, mas beleza. Na época que eu fui me casar, aconteceu isso comigo. Eu fui casar, eu estava extremamente decidido, eu sabia o que eu estava fazendo, eu já tinha visto muita coisa sobre isso, eu já tinha analisado de fora, eu sou muito observador, e as pessoas elas chegavam comigo e elas falavam assim, casar não é rosas, casar não é fácil, como se eu não soubesse dessa merda. Então assim, as pessoas elas chegavam e ficavam tentando botar medo numa atitude que é um casamento, cara. Casamento é uma coisa que te amadurece. Ela te leva para outro nível de maturidade. Eu lembro que eu tive um amigo que ele casou primeiro que eu. E quando ele casou primeiro que eu falei, cara, tu tá um nível acima de mim já. Por quê? Porque existem coisas que elevam o seu nível de maturidade que, no estado que você tá hoje de solteiro, não vão elevar. Então, o casamento é uma coisa que eleva seu nível de maturidade a outro patamar. Outra coisa que eleva o nível de maturidade, ter filho já é outro nível de maturidade. Coisas que elevam muito mais o nível de maturidade, ter uma empresa. Então, assim, o acúmulo de responsabilidade sobre pessoas, liderança e etc. O acúmulo de responsabilidades acaba trazendo consigo o desenvolvimento de uma maturidade superior. Então, assim, eu sabia, cara, se eu passar para esse patamar, a minha maturidade vai elevar. Eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou aprender a ter comportamento diferente, eu vou evoluir. Vou estar perfeito? Não, eu vou cometer erro pra caramba. Mas eu sabia que tomar essas decisões de ir para esses lugares, de tomar essas decisões, de assumir esses compromissos, iriam sim me fazer sofrer em muitos aspectos. Iriam sim causar em mim muita dor ao longo do tempo. Porém, eram coisas que iam me levar para outro patamar de maturidade. E aí as pessoas ficavam ao redor, não é fácil, não é triste, e ficavam tentando botar medo, e ficavam tentando retardar essa decisão, e ficavam tentando fazer com que demorasse muito para eu tomar essa decisão. Não toma essa decisão agora, não faz isso agora, e não sei o que. O casamento da pessoa talvez é uma merda, e ela tá falando assim, cara, o seu também vai ser. Você tá achando que é fácil, não é fácil, sendo que tudo isso eu já sabia, cara. Então as pessoas, os adultos, muitas das vezes, né, os seus pais, ou até outras pessoas, seus amigos, tanto faz, não é necessariamente sobre os pais, mas muita gente vai estar sempre tentando o quê? Te fazer não sofrer. E te fazer não passar pela dor. E é por isso que hoje nós estamos numa geração de pessoas fracas. Nós estamos o quê? Numa geração de muita gente fraca. De gente que não quer passar por dor, de gente que acha que não deve passar por sofrimento, de gente que acha que, cara, pelo amor de Deus, você não pode passar por um colapso na vida. Você não pode passar por um colapso na vida. Então, de repente, você vai passar por um colapso, você vai ter uma crise ali momentânea, porque a sua mente está cheia de coisa, você está aprendendo uma coisa ali que, de repente, você vai passar por um colapso e a gente acha, cara, você não pode passar por esse colapso. Isso é a pior coisa do mundo, você não pode passar por isso. Cara, você talvez tenha que passar por isso. Você tem que superar esse colapso. Você tem que passar por essa ponte. E à medida que você passa por essa ponte, você sai dela mais maduro. Você sai dela com outro entendimento.
E aí, no fim, lá na frente, quando você estiver mais maduro, tomando decisões melhores, você vai falar, cara, eu precisei passar por aquilo. Eu precisei passar por aquela situação para poder entender hoje como não passar mais por ela. Então a gente é uma geração que foge demais de colapso. É por isso que a gente se mantém em fraqueza, porque a gente sempre está evitando fazer força. A gente sempre está evitando fazer as coisas difíceis. E a gente não pode ficar nesse lugar de estagnação. No fim, a gente nasceu criança e a gente é fraco quando criança. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando grande, a gente vai se tornando forte. E essa evolução, ela exige dor, ela exige esforço. Esse esforço para crescer. Então, assim, querendo ou não, você vai ter que passar por sofrimento. Então, eu tenho uma coisa para te falar que ela é bem dura, só que ela é necessária. Que é, mais uma vez, a dor não é um inimigo, ela é um professor. Tudo que te incomoda, na verdade, está revelando uma parte de você que ainda não foi curada ou que ainda não foi fortalecida. Então, se tu quer amadurecer, se eu quero amadurecer, eu preciso parar de olhar para a dor como um defeito do sistema. A dor, na verdade, ela é um sistema de alerta. Quando eu estou falando que eu preciso parar de olhar a dor como um defeito do sistema, cara, a dor ela é um problema, ela é uma coisa que eu tenho que rejeitar. E não, na verdade, ela é um alerta do sistema. A dor ela é uma coisa que ela está te evidenciando algo. Ela está te evidenciando que tem algo errado. Então imagina, cara, você está lá, você coloca a sua mão numa frigideira quente. E se você não sentisse dor, você ia perder a sua mão, você ia perder a palma da sua mão. Você ia se detonar todinho. Uma pessoa que não sente dor não é necessariamente um herói. Não é uma coisa boa. Por mais que tem um filme que ele se chama, inclusive eu recomendo para vocês, se chama Novo Kane. O filme Novo Kane, ele retrata uma pessoa que não sente dor física. E ele vai ali e tal, ele tá... Enfim, aconteceu algumas situações no filme que ele tem que achar uma menina, se eu não me engano, que foi sequestrada. E aí ele passa por várias ocasiões. E aí ele fica se machucando durante essas ocasiões. As pessoas atacam ele e para ele tá tudo bem, porque ele não sente. Só que já pensou se alguém atingisse o coração dele e ele não sentisse dor? Se alguém estivesse perto de machucar o coração dele e ele não sentisse dor? Ou de chegar a algum ponto vital e ele não vai sentir, porque ele não sente dor. E ele morreria. E é justamente isso. A dor, ela não é um problema. Na verdade, ela é um alerta para você. A dor, ela é um alerta de que tem algo errado. Tem uma ferida, tem alguma coisa chegando no ponto vital. Tem alguma coisa que vai te fazer perder uma parte útil do teu corpo. Então, ela não é um problema. Então, nesse conselho, nessa aula, eu não vou te ensinar a parar de sentir dor. Na verdade, o que eu quero abrir a tua mente, te promover a reflexão, é a parar de desperdiçar a dor. É a parar de desperdiçar a dor, porque ela não vai parar de acontecer. Ela não vai parar de acontecer. Você pode tentar evitar ela um monte de vezes. E no máximo, você vai parar de sentir tanta dor. E aí você vai sentir menos. Só que aí você não vai ser fortalecido, você não vai ser curado. Certo? Então o que eu quero é que, na verdade, a gente pare de desperdiçar essa dor. Certo? Qual é o erro que 99% das pessoas cometem? Elas ficam tratando a dor emocional como se ela fosse um erro de cálculo. Então eu estou sempre tratando a dor como uma coisa que não é natural. Eu estou sempre tratando a dor como uma coisa que não estava no script. Deus me criou e a dor ela não foi colocada no script da minha vida. Ela não foi colocada no script das minhas emoções. E entenda uma coisa, toda emoção é pura. Ela foi feita para uma coisa específica. Toda emoção é pura, todo sentimento é puro e foi feito para uma situação específica. Só que talvez eu não saiba gerenciar essa dor. Eu não saiba gerenciar essa emoção ou esse sentimento. Certo? Quando algo te incomoda, por exemplo, o seu chefe ele chega com você, ele te faz uma crítica, ou um amigo seu olha torto para você, ou você tem um fracasso financeiro, o seu instinto imediato qual ele é? Ou é uma anestesia, ou é um ataque. Então você sempre está ali no luta ou fuga. Você sempre está ali no mecanismo de luta ou fuga. A gente, na pré-história, quando nós não tínhamos, obviamente, isso cientificamente falando, nós não tínhamos o nosso córtex pré-frontal bem desenvolvido para tomar decisões complexas,
nós tínhamos, obviamente, emoções. Então, basicamente, um animal. O animal, ele vive sempre no quê? Na luta ou na fuga. Ou ele luta contra você quando você ataca ele, ou ele foge. E nós éramos da mesma forma, cientificamente falando. Nós sempre estávamos em luta ou fuga. Então, o que eu quero dizer com anestesia? Quando eu quero dizer com anestesia, eu quero dizer com fuga. Então, beleza, seu chefe te criticou, alguém falou mal de você, alguém olhou torto para você, você teve um fracasso na sua vida, você fracassou no negócio que você colocou como objetivo e você não conseguiu fazer. Ou você foge, você vai lá, você pega seu celular, você come açúcar, você bebe, você dorme. Você fica se distraindo para não ouvir o que a dor está dizendo para você. Então, aconteceu a situação ruim. Ela não vai mudar. E outras situações ruins, elas vão continuar acontecendo. É isso que é doido. Só que o que a gente faz? A gente vai pro celular e fica rolando a tela pra gente fugir da dor. A gente começa a comer açúcar, porque a gente está ansioso. E eu tô ansioso, eu preciso comer. Tem até uma frase legal que ela fala assim: você não come comida, você come emoções. As suas emoções, você fica engolindo elas ali quando você está comendo um hambúrguer, um açúcar, alguma coisa. Porque você está fugindo. Você está falando, cara, eu não vou colocar essa emoção para fora para resolver. Eu vou colocar ela para dentro e vou guardar. Então, você come porque você está fugindo dos seus problemas. Você bebe, é a mesma coisa. Ou você dorme, porque você não quer estar ali acordado na vida real para resolver o problema. Você quer fugir dele. Você quer ficar o mais longe possível dele. Ou você parte para o ataque. Ou você parte para a luta. E aí a luta é o quê? É você estar sempre na defensiva. Nada é culpa sua. Tudo é culpa dos outros. É porque alguém fez, é porque alguém te atrapalhou, ou porque alguém te irritou, ou é porque a economia tá ruim, é culpa do Lula, é culpa de não sei quem. Cara, é sempre culpa do outro. E esse é o sistema de luta. Ou seja, cara, eu não vou deixar você me atacar. Não é problema meu. Isso não é verdade. Isso não faz sentido para mim. Só que na verdade é totalmente culpa sua. Talvez é totalmente culpa sua. É uma coisa que você precisa mudar. E essa coisa que precisa mudar, ela precisa ser resolvida. Ela não tem que ser ocultada e você não tem que entrar no modo de defesa. Você não sabe, talvez, reconhecer, às vezes, uma verdade, pô. Ó, outro dia eu tava na empresa e eu tenho um problema sério. Eu, eu infelizmente, não cumprimento as pessoas bem. Às vezes eu chego num ambiente, eu não dou bom dia, eu já vou falando outra coisa, etc. E uma pessoa chegou comigo lá no trabalho e falou assim, cara, e olha só que interessante, eu sou do departamento de RH. E aí a galera chega comigo e fala assim, lá eu sou o líder do departamento de RH, né? E aí a pessoa chegou comigo e falou assim, cara, às vezes tu chega com uma cara muito séria, brother. Tu chega com uma cara muito séria. As pessoas precisam ouvir teu bom dia, tu é nossos recursos humanos e tal, a gente quer conversar contigo, etc. Só que às vezes a gente não sente segurança porque tu chega, tu não dá um bom dia e tal. E eu falei assim, cara, eu posso retrucar, porque posso pensar assim, cara, esse negócio de bom dia e tal, esse negócio de, cara, desnecessário, não sei por que as pessoas se apegam nisso, eu não sou um cara apegado nisso. Você chegar e não me dar um bom dia, simplesmente falar direto, eu não tô nem aí, pô, tanto faz. Só que aí eu pensei assim, eu falei, cara, isso é... Cara, por que eu não reconheço? Aí no mesmo momento eu olhei pra pessoa e falei assim, cara, verdade, me desculpa, eu vou tentar me policiar, quando eu chegar eu vou dar um bom dia pra galera, realmente é um erro meu. Então assim, cara, a gente geralmente tá... Eu poderia entrar no modo luta e falar assim, cara, essa pessoa vem me dar um feedback, vem me falar um negócio. E aí eu poderia entrar no modo luta na defensiva. Cara, isso aí é problema de você, na cabeça de vocês. Não sei por que vocês se importam com isso. Só que aí a pessoa olha pra mim e fala isso. Eu falo, cara, é verdade, faz sentido, é uma coisa especial pra pessoa. Isso é fundamental para as relações, isso tá no contrato social. É isso, pô, eu tenho que aceitar. Entende? É um erro meu. É um erro meu. A sociedade age toda assim, cara. É uma forma de educação, é uma forma de criar laços, é uma forma de criar relacionamentos, é uma forma das pessoas olharem pra você e gostarem de você. Então é isso, pô. Como é que eu vou entrar no modo luta, entende? Não faz sentido. Então eu simplesmente reconheço. Então tem gente que tem dificuldade. Eu treino isso. De verdade, eu treino isso. Eu falo, cara, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor. E quando uma pessoa vem me chamar a atenção, eu preciso fazer um compromisso comigo mesmo. De falar, cara, deixa eu analisar com profundidade. Isso está certo? E se tiver certo e eu tiver errado, é isso, cara. Eu me arrependo. Eu mudo meu comportamento. Certo? Independente, inclusive, da pessoa que está te chamando a atenção. Se você gosta, se você não gosta, isso não interessa. O que interessa é o certo e o errado. E se você tiver errado, você precisa ser corrigido. Então vamos lá.
Se algo externo tem poder de te desestabilizar, na verdade, o teu mundo interno, você não é livre, você é refém. Então, toda vez que alguma coisa externa a você, externa do seu interno, tem o poder de te desestabilizar, o problema não está no externo, velho. Vamos bater nessa tecla de novo. O problema não está no externo. Plenitude emocional não pode depender de ambiente externo. Não pode, não faz sentido a plenitude emocional depender do ambiente externo. Não faz sentido a sua capacidade de resolução interna depender da resolução externa. Você vai viver dependente, você vai viver refém. E isso não faz sentido. Por quê? Porque quem vive refém, quem vive dependente, tem convicções facilmente maleáveis. Tem convicções manipuláveis. Então, se você é refém do externo, você é uma pessoa manipulável, você é uma pessoa dependente. E isso não é uma coisa que faz sentido. Certo? Você precisa ser, na verdade, pleno no seu mundo interno. E a partir do momento que você for pleno no interno, aí sim, você vai manifestar no externo algo. Certo? É entender que, vamos lá, o incômodo que você sente quando alguém te critica não diz respeito à pessoa que te criticou. O incômodo que você sente quando alguém te critica não diz respeito à pessoa que, a pessoa que te criticou. Então vamos lá, vamos entender o quê? Quando uma pessoa me critica, isso não tem a ver com outra pessoa. Beleza, a pessoa me criticou e eu senti. Isso não tem a ver com outra pessoa. Tem a ver comigo. Cara, a pessoa me criticou e eu senti. Faz sentido isso? Não faz sentido. Você pode até sentir, mas esse sentir a dor, mais uma vez, ela é um alerta de alguma coisa que está mal resolvida. Se alguém chega com você e fala assim, mano, você é um gato amarelo. Alguém chega com você e fala assim, você é um gato amarelo. Você vai acreditar? Não vai acreditar, porque você não é um gato amarelo. Você tem plena convicção de que você não é um gato amarelo. Ah, você é um elefante roxo. Cara, você vai acreditar? Não vai acreditar, velho. Você não é um elefante roxo. Então, aquilo que a pessoa no externo falou e te criticou, faz sentido? Não, porque você não é aquilo. Não, aquilo, a sua convicção é plena, cara. Eu sou um ser humano, eu sou completamente normal e é isso. Mas o que acontece com uma pessoa que ela recebe uma crítica e ela desestabiliza completamente? Ela vai falar, mano, é porque, na verdade, ela não tem convicção interna de quem ela é. Certo? Então, se alguém chega e fala um negócio assim, você é um gato amarelo, você vai rir da pessoa, pô, porque não é verdade. Então, no fim, quando uma pessoa te critica e você sente, você se esconde num mundo guardado, na verdade, a dor ali que você sentiu, ela está revelando uma ferida que ainda não foi curada. Ela está revelando alguma coisa que ainda não foi resolvida. E aí é nesse momento que você precisa olhar para a dor não com uma coisa horrível que você precisa se esconder e você precisa abraçar e você precisa ali viver apegado e dormir lado a lado com a dor. Não. Você precisa olhar para a dor como um alerta. Cara, a dor apontou alguma coisa que eu ainda não tenho bem resolvida. E aí eu olho para esse lugar que a dor está apontando. Cara, essa ferida aqui está aberta. Então vamos resolver agora. Por que está aberto? O que essa ferida tem que lavar? Não tem que lavar? Tá bom, depois de lavar a gente tem que costurar, tem que fazer isso e tal, tal, tal. Resolvido. Então, cara, no fim, o que um adulto faz? O que um adulto faz? Um adulto diferente de uma criança. Às vezes a gente vive da forma de criança, né? A criança, ela sente uma dor, ela, beleza, se cortou. A criança se cortou. Ela vai correr para a mãe dela, ela vai chorar e vai pedir para a mãe dela resolver. Mãe, resolve aqui a minha dor. O que o adulto faz? Ele se corta, ele fala, caramba, me cortei. Às vezes ele sente dor, é óbvio que ele sente dor. Às vezes ele dá um grito. Mas depois o que ele vai fazer? Cara, vou lavar, vou passar alguma coisa aqui, vou fazer um curativo. Ponto final. Dor resolvida. E no fim é assim que adultos agem. Com relação ao emocional é a mesma coisa. Com relação à mente é a mesma coisa.
Eu posso até sentir a dor momentânea. É normal, completamente normal sentir a dor ali no momento. Mas eu me apegar à dor, eu abraçar essa dor e ficar vários dias com ela, falando, caramba, me machuquei, droga, me machuquei, que ferida é essa? E aí você fica ali lambendo ferida o tempo todo. E a dor tá avisando. A dor tá avisando. Cara, tem uma ferida aberta, você tem que tratar isso, você tem que lavar isso, você tem que costurar, você tem que fazer um curativo. O que o adulto tem que fazer? O adulto tem que ir lá e resolver a ferida. Ele tem que resolver aquilo de alguma forma. Ele tem que encontrar alguma forma. Ele tem que bolar um plano de ação para resolver aquilo. Então vamos lá. Vamos olhar para... Como eu estou falando para vocês. A dor, na biologia, funciona dessa forma. A dor ela vem para evidenciar algo. Então vamos olhar pela perspectiva, por exemplo, da inveja. A inveja não seria uma maldade. Ela, na verdade, é um sinal de que você não está honrando o seu potencial. E aí você quer o resultado de quem está honrando o próprio potencial. Você não honra o seu, e aí, na verdade, você vai olhar para alguém que está honrando dela, e aí você quer o resultado dela. A raiva, ela não é simplesmente agressividade. Ela é um sinal de que um limite seu foi desrespeitado e você não soube se defender antes. Você não soube se defender e impor o seu limite antes, e aí chega um momento que seu limite é cruzado de novo, e aí você fica com raiva, agressivo, você passa do limite. Porque você não soube resolver antes. Você não soube, talvez, sentar com uma pessoa para conversar. Então eu acho a raiz da coisa e eu acho soluções para que ela não aconteça de novo. A tristeza não é depressão imediata. Ela, na verdade, é um sinal de que algo precisa ser processado ou deixado para trás. Então, o que eu preciso processar e deixar para trás? Então, vamos lá. Cara, enquanto nós tratarmos essas emoções como inimigos a serem eliminados, você vai continuar repetindo as mesmas coisas. A vida, no fim, ela é uma professora muito rigorosa, gente. Ela vai repetir a lição até você aprender. Então, no fim, não dá para fugir disso. Não dá para fugir dessa dor. Eu preciso aprender a lidar com ela. Eu preciso entender os sinais que ela está me dando. Eu olho para ela como uma professora que vai fazer eu repetir a lição vezes e vezes e vezes e vezes até que eu aprenda. Aquele cálculo de matemática que eu não consegui, ela vai fazer eu repetir até que eu aprenda. E um bom professor vai te ensinar dessa forma. Ele vai repetir, ele vai te explicar de novo, ele vai te fazer sentir de novo. Até você aprender. Mas vamos para a prática. O exercício que eu quero que você faça é o seguinte. Quando raiva, quando medo, quando vergonha vier, você vai se fazer 3 perguntas. O que exatamente eu estou sentindo? Qual é o nome disso? Eu não preciso ter medo de dar nome a isso. Às vezes o nome que você vai dar à coisa é vergonhoso pra caramba. Mas você não pode ter vergonha e você não pode ter medo de dar nome a isso. É o seu ego que está ferido? Você está com medo de ser abandonado? Você está com uma sensação de inferioridade? Pergunta número 2. Por que isso me atingiu? Por que isso me atingiu? O que precisa ser resolvido em mim? O que precisa ser resolvido em mim? Onde é que está a verdade nisso? Se eu tivesse 100% seguro de quem eu sou, será que isso realmente doeria em mim? Eu acho, cara, talvez eu não seja totalmente seguro de mim. Talvez eu não seja totalmente seguro de mim. Talvez eu não tenha certeza de quem eu sou. Talvez eu ainda esteja em dúvida sobre muita coisa. E é por isso que isso me atingiu. Pergunta número 3. O que essa dor está pedindo que eu fortaleça? Essa dor está pedindo que eu fortaleça alguma coisa. Talvez exista algum ponto de mim que ainda é fraco. E vamos lá. Para ser forte, eu preciso fazer força. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Para ser forte é preciso fazer força. Não existe ser forte vivendo que nem uma planta, vegetando. Não existe isso. Mas para ser forte, eu preciso de fato fazer força.
Será que eu preciso ser mais competente? Será que eu preciso aprender a dizer não? Será que eu preciso parar de buscar a validação dos outros? No fim, isso é sair do papel de vítima e entrar no papel do adulto. E eu vou repetir mais uma vez. O adulto, ele olha para a ferida, ele limpa, ele dá os pontos e segue a vida. Ele vai se machucar e ele vai resolver e ele vai para cima da vida. Ele pode até sentir dor no momento, mas ele vai para cima da vida, ele vai resolver. A criança, ela vai chorar e ela vai esperar a mãe vir resolver o problema dela. Só que você não é mais criança. Você não é mais criança. Para encerrar, não deseje uma vida sem problemas. Você precisa desejar ser maior que os seus problemas. Não deseje uma vida sem dor. Uma vida sem dor é uma vida sem crescimento. Seu músculo, ele só cresce quando a fibra rompe. Então imagina, onde é que a gente vai parar se a gente ficar fugindo dos colapsos, se a gente ficar fugindo da dor o tempo todo? Não faz sentido, né? Eu te vejo no próximo conselho, tamo junto. Se inscreve aí no canal, me segue lá no Instagram e todas essas paradas aí. É nóis.